Atos dos Apóstolos, se você puder abrir neste livro, é o 5º livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Eu quero ler do versículo 19 até o versículo 26 com você. Hoje de manhã o pastor Simões estava nos ensinando e trouxe uma questão para nós, né? Uma pergunta. Quem é Jesus para você? E ele, através das Escrituras, foi revelando quem é Jesus para nós. E realmente trouxe muitas coisas para os nossos corações e esclarecimentos de qual é essa pessoa divina, essa pessoa maravilhosa que é Jesus para as nossas vidas. Então, nessa noite, eu quero fazer uma seguinte pergunta. De manhã, nós tivemos que responder a pergunta quem é Jesus. E eu, nessa noite, quero fazer a seguinte pergunta para você. Quem é você no reino de Deus? Quem sou eu no reino de Deus? A palavra vai nos revelar nessa noite em nome de Jesus. Atos capítulo 11, versículo 19 em diante, diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou. E exortou a todos os que aqui com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Bendito seja Deus pela sua palavra, e todos nós dizemos amém. Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver algumas coisas que nos chamam a atenção, que são preponderantes, eu diria assim. Uma delas é o nascimento e o crescimento da igreja de Jesus. Isso é inevitável, vai contar a história, vai narrar a história dessa igreja primitiva. E diante de tantas vitórias, diante de tantas conquistas, mas também diante de tantas lutas que essa igreja vivenciou. Parece que não é muito diferente do que a gente está vivendo. Temos lutas, temos conquistas, mas temos também momentos de altos e baixos, enfim, acontece isso também com a gente. Somos a igreja de Jesus também por isso. Uma outra coisa que me chama a atenção é que há uma importância que é dada para a igreja em relação a amar. Amar o seu próximo. O amor tudo suporta, o amor tudo sofre. E esse amor foi evidenciado na igreja, no seu início, no seu surgimento e também no seu crescimento. Uma coisa também que me chama a atenção é a unidade da igreja, que essa igreja assim caminhava. Eles caminhavam unidos, uns com os outros, ombro a ombro, todo mundo junto, no mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo espírito. Outra coisa que eu considero extraordinário são o mover e a unção do Espírito Santo sobre a vida da igreja, e através da vida da igreja, quantas coisas maravilhosas que o Espírito Santo realizava e operava no meio deles. Você vai ler alguns momentos sobre o livro de Apóstolos, que vai ter alguns estudiosos que vão afirmar o seguinte: o livro Atos dos Apóstolos não deveria ser Atos dos Apóstolos, deveria ser Atos do Espírito Santo. Eu vejo pelo capítulo 1, Jesus, ele aparece para aquele grupo de 120 pessoas ali reunidos em Jerusalém, ele dá uma ordem e falou: não saiam de Jerusalém, não saiam daqui ainda, porque o Pai tem uma promessa sobre a vida de vocês. E através daquilo que eu roguei a ele, ele vai cumprir com essa promessa.
E ele vai afirmar dizendo qual que era essa promessa. Atos 1, verso 8, Jesus vai afirmar dizendo o seguinte: descerá sobre vocês o poder do Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até confins da terra. Capítulo 2, a gente vai ver essa promessa se cumprindo, a descida do Espírito Santo no meio daqueles irmãos, no meio daquelas irmãs, a tal ponto que coisas maravilhosas começaram a acontecer, eles começaram a falar línguas, na qual as pessoas, ao ouvirem, diziam: engraçado, ele está falando o meu idioma, ele está falando a minha língua, eu estou entendendo tudo que eles estão dizendo. E eram pessoas que assim, estavam ali reunidos, ali fora, e eles conversando, eles proclamando, eles dizendo sobre a pessoa maravilhosa de Jesus, a ponto que quando Pedro, ele pega a palavra, ele prega, 3.000 pessoas se convertem. Imagina você começar uma igreja com 120 pessoas, e num dia só, 3.000 se convertem. Gente, que igreja grande, mas na unção do Espírito Santo. Logo em seguida, acontece um outro fato interessante. Pedro e João vão para o templo, eles vão orar, e está na escadaria do templo um paralítico, ele pede esmola para Pedro e para João, e Pedro falou: eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho você recebe agora, levante e ande em nome de Jesus. Aquele homem deu um salto. Nós não sabemos quanto tempo aquele paralítico ficou ali, mas ele deu um salto, ele entrou para dentro do templo, e ele foi adorar e louvar a Deus, e as pessoas ficaram maravilhadas, muitos se converteram naquele ato, naquele milagre maravilhoso. Mas algo estranho começou a aparecer contra a igreja do Senhor. Os religiosos, as autoridades religiosas da época ficaram meio enciumados, vamos dizer assim. E começaram a criar uma certa resistência, prenderam Pedro e João, e chamaram eles para conversar, falaram: o que vocês estão pensando que vocês são? E aí Pedro, numa conversa com eles, ele traz algo tão tremendo. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo pode dizer o que Pedro falou para aqueles homens. O que é mais importante a gente fazer? Agradar a Deus ou agradar os homens? Só uma pessoa realmente movida pelo Espírito Santo para afirmar essa palavra. E ele diz com autoridade: falou, eu não abro mão, eu não estou aqui para agradar pessoas, meu irmão, minha irmã, nós não estamos aqui como igreja do Senhor para agradar pessoas, nós estamos aqui para agradar a Deus, somente a Deus, aleluia por isso. Nós precisamos entender, nós precisamos resgatar esses princípios e valores do nascimento, do surgimento, do crescimento da igreja primitiva. A gente olha a igreja de um modo geral, a gente se assusta. Eu me lembro, uns tempos atrás, nós participamos de uma palavra junto com o pastor Hernandes Dias Lopes, e um irmão fez uma pergunta para ele. Ele falou assim: pastor, como é que está a igreja brasileira? Nós estávamos no Brasil na época. E ele fez um sinal muito interessante. A igreja do Brasil na época, ele disse assim: a igreja do Brasil, ela está assim, ela está assim, ela está assim. Eu quero lembrar você de uma coisa: Deus continua operando no meio da sua igreja. Por tantas coisas que a gente ouve, por tantos escândalos que a gente toma conhecimento, meu irmão, minha irmã, não fique preso a isso. Se prenda daquilo que Deus está fazendo. Se prenda naquilo que Deus está realizando no mundo inteiro. Deus de milagres continua salvando gente. A gente ouve testemunhos de missionários que estão em países que são perseguidos, cristãos que são perseguidos. Deus, ele aparece em sonhos para muçulmanos, e eles se convertem quando eles acordam. Eu me lembro da história de uma irmãzinha que ela teve que fugir do seu país porque a família havia rejeitado ela tinha se convertido ao cristianismo, ela era muçulmana, família muçulmana, e ela se converteu ao cristianismo. E no acampamento onde ela estava, ali de refugiados, conta-se um pastor dizendo que ninguém queria encrenca com aquela irmãzinha,
porque a história dela é uma história interessante, porque quando o pai dela tomou, o pai e a família dela tomaram conhecimento que ela tinha se tornado, ela tinha se convertido ao cristianismo, a família dela se levantou para matá-la. E ela bateram nela e judiaram dela e falaram: nós vamos te matar. Isso nós não podemos aceitar. Uma pessoa que é de uma outra religião, que é do demônio. E diz a história daquela mulher, o testemunho dela, que naquela noite o pai dela morreu. Do nada, porque saúde ele tinha, mas morreu. Os tios então se levantaram: então nós vamos matar ela, e os tios dela morreram também. Aquela mulher se tornou uma mulher intocável, ninguém podia tocar nela, porque... É isso que eu e você precisamos entender, Deus está cuidando de você. Independente das situações adversas que estejamos vivendo, Deus está cuidando de mim. Será que você pode dizer isso para você mesmo? Deus está cuidando de mim, aleluia por isso. E nem digno nós somos. Qual é o mérito que nós temos? Nenhum, não temos mérito nenhum. Qual é o direito? Nenhum. Mas Ele nos amou primeiro. Louvado seja Deus por todas essas coisas. Os religiosos, então, começam a se levantar contra a igreja, de uma certa maneira. Entramos, então, no capítulo 5. A igreja está crescendo, a igreja está indo bem. E é interessante, no capítulo 5, no mover dessa igreja, que eles estão vivendo um momento que nós estamos vivendo, que nós chamamos de dispensação da graça. Parece que nós estamos mais leves, comparado ao povo de Deus do Antigo Testamento. O povo de Deus vivia a dispensação da lei. Mas o mesmo Deus da dispensação da graça é o mesmo Deus da dispensação da lei. E teve um casal chamado Ananias e Safira, que foram fulminados diante da igreja. E eu pego a história deles porque a gente precisa entender um pouco melhor o que ali aconteceu. Aquele casal, eles tomam conhecimento de um homem que fazia parte da igreja também. O nome dele era José, mas ele era conhecido como Barnabé. Um homem generoso, um homem bondoso, um homem temente a Deus. Aquele homem, ele pega uma propriedade dele, ele vende a propriedade. Ele pega o dinheiro, ele leva todo o dinheiro e coloca nos pés dos apóstolos. E fala: olha, esse dinheiro é para a obra missionária. Esse dinheiro é para ser usado para atender os necessitados, nossos irmãos e irmãs em Cristo. Porque nós primeiro temos que ajudar os da fé. E aquela conduta, aquela postura que eles viram, a igreja ficou maravilhada. E também Ananias e Safira ficaram maravilhados. Mas quando eles olharam, eles falaram: eu quero tipo de postura, eu quero ter uma conduta como essa. O que nós vamos fazer? Nós vamos vender uma das nossas propriedades. Só que eles mentem na hora de entregar o valor. Porque aqui que eu preciso que você entenda, eu também preciso entender mais ainda sobre isso. Às vezes a gente quer ser igual o irmãozinho. Eu queria ser tanto como aquele irmãozinho. Eu queria ter tanta autoridade como aquela irmã. Eu queria tanto que Deus me usasse dessa maneira. Mas a nossa motivação, ou melhor dizendo, o resultado disso, na verdade, não é para a glória de Deus, como o Barnabé fez. É para a nossa vanglória. É para a minha fama. Eu quero que as pessoas falem de mim, do que eu fiz na igreja. Esses dias atrás, estava contando uma situação que aconteceu conosco, numa igreja que nós passamos no Brasil. E ali estávamos servindo o Senhor, e quando nós chegamos, tinha uma família. E essa família chegou para nós, um dos integrantes da família chegou para nós: pastor, está vendo ali a bateria? Estou vendo. Então, foi a minha família que deu. Nossa, meu irmão, que bacana. Louvado seja Deus. O senhor está vendo aqui essas cadeiras, aqui bonitas? Estou vendo. Então, foi a minha família que deu. Rapaz, que coisa linda. O senhor está vendo o púlpito aqui na frente? Olha que coisa linda que nós mandamos fazer. Foi minha família que deu. Irmão, só tenho uma coisa para dizer para você. Louvado seja Deus que usou a sua família para abençoar a obra dele. Porque a glória é dele. A glória não é da família, a glória não é sua, a glória não é minha. Ananias e Safira dizendo: eu quero glória, eu quero fama, eu quero que as pessoas falem bem de mim, eu quero que as pessoas me reconheçam, meu irmão. Vamos declarar o que João Batista declarava: convém que ele cresça e eu diminua. Essa é a vida da igreja. O próprio apóstolo Paulo, certa vez, disse: gente, eu sou o menor dos menores.
E, gente, eu estou falando do apóstolo Paulo. E aí eles morrem fulminantemente ali na frente, e a igreja tem, então, um sentimento de temor. Precisava a igreja ter temor. Irmãos, uma coisa que a gente percebe de um modo geral, não estou falando de você, mas de um modo geral, nas igrejas evangélicas, está faltando temor ao Senhor. Está faltando temor ao Senhor. O que é temor ao Senhor? Eu acho que o melhor é dizer o que é falta de temor. É porque eu quero fazer da minha vida do jeito que eu quero. Isso é falta de temor. Já dá para entender o que eu quero dizer. Quem está entendendo pode dizer um amém? Capítulo 6, a gente vai ver algo interessante também. A igreja está crescendo, e quando tem um ajuntamento de pessoas, irmãos, pastor Simões, demais pastores sabem o que eu vou dizer. Onde tem um ajuntamento de pessoas, tem também um ajuntamento de problema. Quando o pastor Simões fala assim, vamos preencher a cadeira, eu glória a Deus, não, vamos preencher as cadeiras, mas vai preencher também os problemas. Igreja primitiva, queridos, movida pelo Espírito Santo, tinha problema, ao ponto que algumas mulheres gregas chegam para reclamar com o apóstolo Pedro, o líder da igreja até então, falou, é o seguinte, não dá mais para continuar desse jeito não, a cesta básica que está vindo para nós, primeiro está chegando atrasado, segundo, está faltando, tem mais ingrediente na cesta dos judeus do que nós que somos gentios, como é que é esse negócio aí? E o apóstolo Pedro, ele fala uma coisa, gente, eu sonho em falar isso. Eu acho que os demais pastores que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo devem sonhar com essa palavra de Pedro. E Pedro, ele tem uma autoridade, e ele diz assim, não é justo que a gente tenha que cuidar dessas coisas e a gente ficar distante da oração e da palavra. Imagina toda vez aqui o pastor Simões tem que cuidar do ar-condicionado. Se ligaram, se não desligaram, tadinho desse homem, Jesus. Judiam dele, nós judiamos dele. Do estacionamento, gente, da igreja, do banheiro. A gente, eu falo por mim, das igrejas que a gente já serviu a Deus e continua servindo, eu digo uma coisa para você, como eu gostaria somente de cuidar da oração e da palavra. Amém, né, pastor? Amém. Amém. Gente, deixa eu falar uma coisa para você que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. A igreja não pode, a obra do Senhor não pode ser tentada. Eu digo tentada não de ser de tentação, mas de tentativa. Pela nossa força. A igreja do Senhor, a obra de Deus, ela é movida pela força do Espírito Santo. É isso que eu e você precisamos entender. A gente precisa descansar mais em Deus. A gente precisa estar mais ligado às coisas de Deus. E ao ponto que o próprio apóstolo Pedro fala assim, então vamos fazer o seguinte, no meio de vocês, escolhem 7 pessoas que vão cuidar disso. Então, Pedro começa a delegar pessoas, e o próprio povo vai delegar, pessoas que eram cheias do Espírito Santo, pessoas que eram temente a Deus, pessoas que tinham fé, pessoas que tinham testemunho junto à igreja. 2 pessoas ali nos ressaltam, que é Estevão e Filipe. 2 diáconos, assim, extraordinários. Eu queria uns diáconos desses na igreja, aleluia. E nós temos, que os nossos diáconos não sabem disso, mas nós temos diáconos como Estevão e Felipe. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Nós temos, só que eles não acreditam muito nisso, não. Mas Deus vai revelar um dia para eles, em nome de Jesus. Estevão, gente, o homem conhecedor da palavra. Ao ponto que ele começa a ter, eu acho que o Estevão era interessante, porque por mais cheio do Espírito que ele era, eu acho que ele também não tinha muita papa na língua, não. Graças a Deus que nós não temos pessoas assim, amém? Eu nem vou olhar para você, vou olhar para o chão. Ele era cheio do Espírito Santo, mas não tinha muita papa na língua. E os fariseus, as autoridades, vieram questionar ele, por que você está falando aí, cara? O que é essa mensagem que você está trazendo de Jesus? Ele é o Salvador do mundo. Onde você quer chegar com isso? É ele mesmo, ele é o Salvador do mundo. E detalhe, ele não morreu não.
Vocês que mataram ele. E além do mais, preciso falar algo mais para vocês entenderem o que eu quero dizer. Os seus antepassados mataram os profetas que Deus levantou. Ah, gente, a palavra de Deus diz que algumas pessoas que estavam ali, autoridades, eles começaram a ranger dentes. Você já rangeu dente de raiva? Cachorro faz muito isso. Tem crente cachorro aí, cuidado, hein? Cuidado com os crentes cachorro. Alguém pode dizer, mas quem late não morde. Vai nessa. Ao ponto que as autoridades judaicas rangeram tantos dentes e falaram assim, vamos matar ele. E jogaram pedra nele. Agora, presta atenção nessa atitude de Estevão. Deixa eu lembrar você. Estevão começa a levar pedra. Claro, gente, vamos falar, nós somos humanos. Estevão não ficou assim, pode jogar. Não, ele não falou isso. Começaram a jogar pedra. Gente, pedrada. Você já levou pedrada? Já levou mamona com estilingue? Já machuca. E ele começou a levar pedrada. Mas esse rapaz, cheio do Espírito Santo, ele olhou para o céu. E ele viu algo diferente naquele céu, naquele dia. Ele viu Jesus se levantando no mais alto sublime trono. E Jesus está em pé, olhando para ele. E esse menino, só cheio do Espírito Santo, ele pode dizer aquilo. Ele falou as mesmas palavras que Jesus falou na cruz. Pai, e ele levando pedrada, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Você sabe o que eu aprendo nessa mensagem? Nessa passagem, na verdade? É que a gente tem que falar como Jesus falaria. É que a gente tem que agir como Jesus agiria. Mas a gente só consegue fazer isso, sabe como? Cheio do Espírito Santo. Não tem. Lucas, que é o escritor de Atos dos Apóstolos, ele continua narrando, e ele chega um momento que ele vai falar de um homem que aparece ali, parece que é do nada. É um nome diferente que aparece ali. Há um nome que até então a gente não tinha conhecimento desse nome. E ele fala de um homem chamado Saulo. Um homem que, enquanto você olha para Barnabé, um homem generoso, bondoso, cheio de fé, temente a Deus, você olha para Saulo, um homem de coração duro. Um homem raivoso. Um homem que odiava a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ao ponto que ele recebe cartas das autoridades judaicas, e ele tem autorização. E ele começa, então, a andar por todo Israel. E ele começa a visitar os crentes. Ele começa a perseguir os crentes. Ele começa a prender os crentes. Ele começa a torturar os crentes. Em algumas situações, até matar crente. Um homem que odiava crente. Mas quando a gente entra no capítulo 9, ele está cheio das cartas de autorização, ou seja, eu tenho autoridade agora. Eu tenho uma procuração, e eu posso fazer o que eu quiser, porque eles me deram carta branca. E ele está indo em direção à cidade de Damasco. E nessa caminhada que ele está indo junto com a sua comitiva, independente se ele estava a cavalo, se ele estava a pé, eu não sei, gente, só sei que ele caiu. Porque a luz que apareceu para ele era tão forte, de tal maneira que aquele homem ficou cego. Ele ficou cego e ele caiu. E aí, uma voz fala com ele e diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo estava perseguindo Jesus ou não? Não. Quem que ele estava perseguindo? A igreja. Quem que ele estava indo atrás? Da igreja, não estava atrás de Jesus. Mas eu quero lembrar você, querido irmão, querida irmã, toda vez que se levantam contra você, não é contra você que estão levantando, mas é contra o Senhor Jesus. E você tem um grande advogado que cuida de você. Eu e você, nós não podemos esquecer disso. Porque muitas vezes aparece na nossa mente, vem no nosso sentimento, mas estão me perseguindo, nossa, conta calúnia, mas quem eles estão, na verdade, levantando calúnia contra Jesus. Eles estão perseguindo é Jesus.
Eles estão indo atrás de Jesus, não é de você. Mas Saulo faz uma pergunta para Jesus, fala assim, mas quem é o Senhor? E ele fala, eu sou Jesus, a quem você me persegue. Paralelo a isso, Deus está falando com Ananias, que é um discípulo de Jesus. E Deus fala o seguinte com Ananias, Ananias, é o seguinte, você vai na casa de Judas, não é o Iscariotes não, você vai na casa de Judas, e lá tem um homem chamado Saulo. E lá você vai falar de mim, você vai falar do meu evangelho, e ele vai se converter. Ananias, não está escrito na Bíblia não, mas eu creio que ele agiu da seguinte maneira, Saulo? O senhor tem certeza de que o senhor está pedindo para eu ir visitar? O perseguidor da igreja? É ele mesmo. Ele está lá na casa de Judas, vai lá. Mas o senhor sabe quem é Saulo? Eu sei quem é Saulo, Ananias, por isso que eu estou chamando você, para ir lá falar do meu evangelho para ele. Ananias vai e ele tem um encontro com Saulo, ao tal ponto que Saulo se converte e fica cheio do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Capítulo 10, entramos no momento de oração de Pedro. Pedro está orando e Deus dá uma visão para Pedro. E a visão é que está descendo um lençol, só que nesse lençol tem animais imundos. E quando ele vê aquilo, uma voz fala com ele, é Deus falando com ele, diz assim, coma. Ele falou, eu, judeu, comer animais imundos? Mas nem pensar, o que é isso? Aí aquela mesma voz diz uma outra coisa para ele, quem é você para dizer uma coisa dessa, sendo que se Deus purifica aquilo que está imundo, você pode comer. Quando ele chega nesse momento, tem pessoas batendo na porta. Por quê? Porque tem um homem chamado Cornélio, um centurião romano. Porque eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Até então, na cabeça dos judeus, na cabeça dos apóstolos de um modo geral, a igreja de Jesus era para os judeus. Na cabeça deles era isso. Os gentios, ou seja, aquele que não é judeu, não, de maneira alguma. Esses caras não têm direito nenhum. Nós somos o povo de Deus. Foi Deus que nos separou, somos filhos de Abraão, e Jesus veio por nós. Não, Jesus veio por todos, aleluia. Tanto que nós estamos aqui, glória a Deus por isso. Mas na cabeça dele era isso. E Cornélio era um homem bom, só que não conhecia Jesus. Batem na porta de Pedro e dizem para ele, olha, Cornélio mandou a gente vir aqui, porque Deus tinha falado com Cornélio para mandar alguém para chamar Pedro. Pedro vai na casa de Cornélio, quando ele entra, e ele já começa a falar do amor de Jesus, da salvação, e aí a família de Cornélio se converte e todos ficam cheios do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Entramos no capítulo 11. E diante da perseguição que Saulo até então perseguia a igreja, a gente vai perceber uma coisa interessante. A igreja sai de Jerusalém, vai para a Judéia, vai para Samaria. E a igreja começa a ir para os confins da terra. Chegou numa cidade chamada Antioquia. Antioquia, para eu e você entender melhor, era a terceira maior cidade do Império Romano. A primeira era Roma, segunda Alexandria, e a terceira, Antioquia. Uma cidade próspera. O evangelho chegou naquela cidade. A tal ponto que Barnabé, ele é enviado pela igreja de Jerusalém, porque toma conhecimento que, além de judeus, gentios, gregos, estavam se convertendo ao evangelho. E eles ficaram assustados com isso. E eles enviam quem? Barnabé. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer enviar alguém para fazer alguma coisa na obra de Deus, envie alguém que tenha um coração amoroso. Não envie alguém de coração duro, não, porque a pessoa que vai de coração duro, quando ela voltar, só vai vir com críticas. O coração amoroso, ele começa a entrar no meio deles, ele começa a se entrosar com eles, ele começa a ensinar para eles, ele começa a viver uma vida do Evangelho de Jesus junto com aquele povo. É o que a igreja fez, vamos mandar uma pessoa de coração amorosa, Barnabé é um deles. E quando Barnabé percebe que o evangelho está crescendo em Antioquia, vem algo na cabeça dele, peraí, eu vou chamar Paulo, está lá em Tarso, tadinho, está quietinho lá.
As pessoas não acreditavam muito nele, porque ninguém acreditava muito na conversão de Saulo. Achavam que ele era um homem, estava enganando a igreja. E ele não tinha mais amizade com as autoridades judaicas. E ele vai atrás de Saulo e fala: Saulo, vem me ajudar, vamos lá em Antioquia. Eles ficaram 1 ano. E a igreja de Antioquia cresceu, gente. E a igreja de Antioquia cresceu de uma tal maneira que a cidade, o povo, ao olhar para a igreja, dizia: eles são chamados de, primeira vez, de cristãos. E aqui eu quero falar de 3 marcas que somos cristãos. E essa é a resposta que vem para nós da pergunta que eu fiz no início. Quem é você no reino de Deus? Nós somos cristãos. E a primeira marca do cristão é a nossa característica de sermos cristãos. Deixa eu explicar melhor para você. Quem é cristão, ele nasce de novo. Vou falar por mim. Antes, quem era o Geraldo? Mentiroso. Quem que era o Geraldo? Você conhece o Geraldo? Conhece. Quem que é o Geraldo? Um cara enganador, cara. Tá. Quem que é o Geraldo hoje? Ele é um cristão. Quem que é o Maurílio? O Maurílio, se eu abrir aqui o livro da vida dele, né, Maurílio? Mas Maurílio se converteu. E ele, o que é o Maurílio hoje? Ele é um cristão. A nossa característica muda. Eu nasci de novo, eu tenho uma nova história agora, e não fui eu que escrevi, nem sou eu que escrevo, mas é o meu Senhor Jesus que escreve essa história na minha vida. Ele já escreveu essa história, eu quero viver essa história, e é por isso que as pessoas, ao olharem para mim, não me olham mais como dinheirista, não olham mais como ansiosa, não olham mais como uma pessoa exploradora, uma pessoa que não era bondosa, uma pessoa, não, agora ela olha para mim e fala assim: não, aquele homem é cristão, aquela mulher é uma cristã. É uma marca que as pessoas, ao olharem para nós, vai dizer quem é você. Antes falavam que era você, e era verdade mesmo. E hoje, eles também continuam falando a verdade. Eu sou um novo cristão. Eu sou convertido. A primeira marca que a gente tem que ter. A segunda marca que a gente vai ter é realmente o que significa a palavra cristão na nossa vida. Indo para uma definição bem popular para a gente entender, são pequenos cristos, ou seja, nós somos parecidos, nós somos semelhantes, nós buscamos isso, daquilo que a gente aprende com o nosso Mestre, com o nosso Senhor Jesus. Aquilo que Ele faz, eu faço. Aquilo que Ele, da forma que Ele pensa, eu também penso. O que Ele sente, eu também sinto. São as palavras do apóstolo Paulo declarando: não sou eu mais que vivo, mas Cristo é que vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, e por ser agora um cristão, eu tenho uma identidade. Além de ser um cristão, eu sou filho de Deus, eu tenho um pai, e eu não fico somente em dizer o meu pai, é mais que isso, eu posso chamar de nosso pai. O Pai Nosso, porque nós somos uma família. E deixa eu lembrar você de uma coisa. A gente vê movimentos acontecendo, a gente vê quando a igreja do Senhor Jesus crescia, e depois no século I, a perseguição começou a aumentar, século II mais ainda, mas depois no século IV já veio de cristão viramos católicos. Aí veio o movimento protestante no século XVI, não, século XV, 1400 e... século XV. Acertei? Século XV? Século XV. O movimento protestante, agora nós somos protestantes. Aí vem no século XX, no Brasil, vem um movimento, e nós somos agora evangélicos. Outros são neopentecostais. Outros são pentecostais. Outros são batistas. Outros são presbiterianos. Outros são metodistas. Mas a gente perdeu a característica de dizer: nós somos cristãos, porque nós somos parecidos com Ele. Aleluia. É o que o apóstolo Paulo falava: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo não está puxando glória para ele. Ele está dizendo o seguinte para mim, para você e para mim. Ele está falando assim: gente, eu imito a Cristo, então faz que nem eu. Vamos imitar a Cristo. É isso que ele está falando. Vamos ser imitadores de Cristo nessa terra. Vamos deixar as pessoas olharem para Cristo na nossa vida.
E a terceira marca que eu quero concluir com você, nós temos uma responsabilidade. Se nós temos essa característica de sermos chamados de cristão, de cristã. Qual que é a nossa responsabilidade? Deixa eu explicar melhor para você entender o que eu quero dizer. É porque a partir de agora, eu represento uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. Eu vou trazer um exemplo para a gente poder entender melhor. Vamos fazer de conta que o pastor Simão chega para mim e fala assim: pastor Geraldo, vai na casa do membro da igreja fulano e... Não, vou pegar o pastor Maurílio de novo como exemplo. Vai na casa do pastor Maurílio, não vai no trabalho dele não, e nem tem essa conversa na igreja. Eu quero que você vá lá na casa dele, junto com a Marden, a esposa dele, e eu quero que você fale isso para ele. E ele me dá uma ordem. E quando eu chego na casa do pastor Maurílio, a paz do Senhor, pastor Maurílio, mamãe, tudo bem? A paz do Senhor. Pastor Maurílio, eu venho aqui em nome do pastor Simões. É o seguinte, pastor Maurílio, o pastor Simões pediu para dizer para o senhor que nós vamos abrir uma nova congregação e o senhor vai assumir essa igreja. Mas, pastor Geraldo, como que vai ser? Não é comigo. É com o pastor Simões que você tem que conversar. É por isso que, a partir de agora, que eu sou chamado de cristão, que você é chamado de cristão, que você é chamada de cristã, não são mais os teus interesses, são os interesses dele. A partir de agora, aquela oração, porque Jesus ele ensina a gente a fazer oração. Ele fala assim, quando ele ensina a gente a fazer oração, faça oração no nome dele, em nome de Jesus. Então, quando eu estou fazendo uma oração ao Pai, eu falo em nome de Jesus, aos interesses de Jesus. Então, a minha oração agora não são dos meus interesses, são dos interesses de Jesus? É exatamente isso. É mais ou menos aquela oração que, às vezes, a gente já fez. Você tem um vizinho, nós temos um vizinho aqui abençoado. E quando ele liga o som, nós corremos o risco de fazer aquela oração de poder. E a gente, não vou fazer oração de poder. A minha oração de poder é mais ou menos assim: Senhor, queima o som desse carro, desse vizinho aí. Senhor, faz esse vizinho sair daqui. Levanta os pezinhos dele. Manda ele para outro canto, com esse barulho. Olha essa música endemoniada. Os filhos dele que ficam nessa gritaria toda, fecha a boca dos filhos dele, Senhor. E eu faço essa oração, Pai, em nome de... O pai, quando recebe a oração, Jesus está sentado à direita dele. O pai vira para Jesus e fala assim: filho, foi você que quer isso? Falou: eu não, pai, a oração é dele. Eu acho que tem algumas orações que você tem que fazer em nosso próprio nome, que não tem nada a ver com os interesses de Jesus. Mas o cristão, a cristã, quando ora em nome de Jesus, porque sabe que aquilo que está orando é do interesse do reino de Deus. E a pergunta é essa que fica para nós, para a gente terminar. Quem eu sou no reino de Deus?